Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com vocês para o nosso quarto e último vídeo e para mim é uma imensa honra e um grande prazer mais uma vez tentar aí, fortalecer você nas suas humanas. Como sempre tenho pedido para vocês no começo dos nossos vídeos, se você tem nos acompanhado, se você deseja cada vez mais que isso ganhe uma dimensão que ultrapasse os limites cibernéticos, curta a nossa página, ou curta o nosso Instagram, curta o nosso YouTube, se inscreva no nosso canal para você receber o seu sininho, a sua notificação, né? E ao mesmo tempo você pode compartilhar e comentar, né? Porque isso pode fazer com que uma PG matemática se expanda no nosso conteúdo, mais pessoas possam aprender, mais pessoas possam ver, e ao mesmo tempo pra gente, cara, você valoriza muito o nosso trabalho, tá bom? Beleza? Obrigado por tudo, obrigado a você que tem me acompanhado também pelas redes próprias, etc. É muito legal, né, receber o carinho de cada um de vocês. Amados, no nosso último vídeo, a gente falou que ele era o mais importante. De fato, ele era o mais importante, porque ele é o vídeo que caminharia para a nossa conclusão de aula, né? No nosso vídeo anterior, nós falamos como que a Idade Moderna teve na burguesia um papel muito forte para o seu término. Se você observar, cara, a Idade Antiga ela foi muito longa, né? Vai desde o ano 6000 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. A Idade Média também é bastante longa, do ano 476 até o ano 1453, ou seja, 1000 anos. E a Idade Moderna ela é pouco, se você observar, né? Do ano 1453 até 1789, ou seja, só 3 séculos. É claro que a gente está avançando, né? Era mais de 6000, depois 1000, agora 3 séculos, mas a gente já está na idade contemporânea, desde 1789, ou seja, caminhando para o terceiro século. Mas isso já diz, né? O fato de ser só o fato de ter sido apenas 3 séculos diz como que a burguesia ela foi rápida no processo de transformação da humanidade, né? Desde o Renascimento e automaticamente a disseminação escrita por causa do Gutenberg, a disseminação da fé protestante, né, a colonização, as grandes navegações, uma filosofia que divide, desculpem, uma filosofia que divide em duas possibilidades, que culmina para revoluções e que automaticamente permitiu o surgimento da nossa atual idade, que é a idade contemporânea, ok? E um ponto importante para você que está me anotando, eu espero que você não esteja dormindo, ok? É que é a partir da idade contemporânea que a gente tem o surgimento da sociologia também, né? Só que quando você fala sociologia, surgindo a partir do século XIX, finalzinho do XVIII, comecinho do XIX, você pensa, mas espera lá, então não havia sociologia antes? Existia, meu querido e minha querida. Só que não de uma forma científica, mas sim na forma de um pensamento social. Então, a primeira coisa básica para você pensar a sociologia. Antes de uma sociologia como ciência, houve um pensamento social. Em outras palavras, um pensamento que refletia sobre a sociedade, mas sem a objetividade científica que é pertinente à questão da sociologia. O pensamento social é marcado por dois fenômenos, né? O primeiro fenômeno, o Renascimento, o segundo fenômeno, o Iluminismo. Coloquei revoluções burguesas aqui, porque isso aqui é o cerne de tudo, tá? Então, tanto o Renascimento quanto o Iluminismo permitiram a ascensão da classe burguesa com as revoluções burguesas e automaticamente nortearam, ou norteou, perdão, a existência de um pensamento social. Então aqui, a partir daqui, com vocês eu vou falar de sócio e falar de filo. Para ficar fácil, vamos tentar dar uma dividida aí, ok? Por exemplo, no comecinho da sociologia, a gente tem, dentre outras coisas, a figura de um pensador, né, que é um pensador da filosofia chamado Augusto Comte, ok? E o positivismo. Augusto Comte, ele vai dar origem ao que chamamos de física social, e é a física social, positivismo, que origina a sociologia. O Augusto Comte ele se inspira, né, da existência das ciências duras, ou das ciências rígidas, né, ou das ciências exatas, porque, por exemplo, é um mundo pós-revoluções burguesas, dentre elas a Revolução Industrial, e, a ciência permitiu o surgimento da Revolução Industrial. E agora a indústria depende cada vez mais da ciência, por isso que a gente tem um boom
de um desenvolvimento científico, né? Porque afinal a ciência precisa atender às demandas de mercado. A química que a gente aprende na escola, aqui na sala, ela se desenvolve bastante por meio da Revolução Industrial e ela passa a ser hegemônica a partir de então. A biologia, a mesma coisa, a física, a matemática e etc. Então, era necessário pensar uma ciência para a sociedade. Por isso que ele cria a física social, que chamamos de positivismo. O positivismo enxerga a sociedade por uma forma linear, né? Ou seja, a gente precisa chegar, a gente precisa defender a chegada no estado positivo, que é um estado marcado, dentre outras coisas, por ciência e por razão. Curiosamente, ciência e razão era o que tinha como pilar da sociedade iluminista, né? O iluminismo defendia bastante isso, ok? Agora, aqui para cima, pós-evoluções burguesas, a gente também teve o surgimento de outros autores no campo da filosofia, como, por exemplo, o nosso querido Hegel. Tá? Hegel. Hegel é um autor também aqui do século XVIII para século XIX, ele morre, se não estou equivocado, ou em 1830 ou 1831, né? E o Hegel, amados, ele vai dizer o seguinte, olha, a razão, ela é historicamente buscada, mas, sobretudo, a história da humanidade é feita pelo choque das ideias. Então, ele é um autor que defende uma dialética idealista. Ele vai dizer que, ó, historicamente, é graças ao confronto do pensamento que a humanidade se desenvolve. Curiosamente, o Hegel está escrevendo aqui no século XIX, onde as ideias, né, estão cada vez mais se disseminando. Eu tenho um tesão no século XIX, eu acho o século XIX, ignorando, pelo amor de Deus, as barbáries humanas, né? Eu acho o século XIX o século mais cabuloso da história da humanidade. Eu acho muito cabuloso, porque ele vai permitir uma série de questões, né? Mas, por exemplo, o pensamento do Hegel e o pensamento do Comte, e aqui você pode anotar isso sem medo de ser feliz, serão os pensamentos hegemônicos no século XIX. Tanto Comte ao defender a razão, ciência, razão, ciência, razão, ciência, quanto Hegel a defender uma tese perfeita, né? Uma ideia perfeita. Naquilo que você já viu na nossa aula aqui da Sala do Saber, se você não viu, procure no seu YouTube, né? Filosofia com H. Uma aula magistral, com todo respeito, foi uma aula que eu dei, eu acho que foi uma aula muito boa, me perdoem. Isso aqui não é egoísmo, arrogância nem nada, mas é reconhecido, foi uma aula muito boa. Mas o pensamento hegeliano e o pensamento kantiano são importantíssimos no século XIX. Tanto que do pensamento hegeliano a gente vai ter a arte hegeliana, a ideia de uma arte perfeita, uma arte absoluta, que vai casar com uma série de outras coisas que estão acontecendo aqui. Meus queridos, é muita coisa pra gente conversar. Mas olha só, tanto Hegel quanto Comte prosseguem o pensamento do Kant, né, da razão, 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 razão. Qual é a coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês? E isso faz com que o pensamento do Hegel e do Comte sejam elementares no XIX. No século XIX, a gente vai ter a defesa do nacionalismo. Né? E o nacionalismo vai ser muito importante para o imperialismo e o neocolonialismo. O nacionalismo anda lado a lado com a literatura do romantismo, que vocês aprendem aqui com os nossos maravilhosos professores da Sala de Saber, e também da arte, né? A arte romântica. O romantismo, bem como o nacionalismo, tem uma coisa importante, que é enxergar o passado como um caminho para o futuro. Né? Então, essa busca pelo passado, em busca de algo ideal no presente, é uma herança do Hegel. Então, os nacionalistas do século XIX utilizaram os conceitos do Hegel para defender os valores românticos e nacionais. Ao mesmo tempo, era necessário enxergar o passado, né, como algo premeditado. Olha, se hoje nós somos a grande Alemanha, é tudo do passado dos heróis alemães, blá, 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 blá. Isso é a mentalidade de influência do positivismo. Então perceba como esses dois autores acabam, né, assumindo aí um monopólio sobre as ações humanas, tá? O Augusto Comte, na sociologia, teve a companhia de outros autores no século XIX e depois no século XX, como, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter o nosso querido Émile Durkheim, ok? Durkheim. Além do Durkheim, a gente vai ter o nosso querido Karl Marx, ok? E além do Marx, a gente vai ter o nosso querido Max
Weber. Esses autores, os principais autores da sociologia. Lembrando que o Comte é um cara da filosofia, o Marx também é um cara da filosofia, né? Só que o Comte é ele que dá origem à sociologia na física social, e não a sociologia que cria o positivismo. O Durkheim vai dizer, né, na transição do século XIX para o século XX, que, na verdade, há um fato social e a gente precisa enxergar a sociedade como objeto. Vamos observar tudo como objeto. Já o Marx escreve, ainda no século XIX, né, dentro das transformações que aconteciam na sociedade capitalista. Ele observava, por exemplo, como que poderíamos perceber, né, que, dentre outras coisas, a luta de classe é uma questão histórica, porque sempre houve disputas econômicas na história da humanidade, e o que acontecia ali no capitalismo, na segunda fase da Revolução Industrial, era mais uma etapa, e o capitalismo seria superado. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, tem uma aula aqui na Sala do Saber sobre Marx, que eu comento com vocês, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Mas o Marx é um autor também que vai dizer que o choque move a humanidade. Igual o Hegel. Só que o Hegel e o Marx também se afastam. Para o Hegel, como eu comentei com vocês agora há pouquinho, o choque é no pensamento, o choque das ideias. O choque das ideias é o motor da história. Para o Marx, o choque é de questões econômicas. A história da humanidade é a história da luta de classes. Então Marx aponta que o capitalismo vai ser superado e um dia vamos chegar no comunismo. Já no século XX, 19 e 20, o nosso querido Max Weber, que, ao contrário desses três aqui, vai dizer que a história da humanidade e o presente não é feita pelas questões coletivas, mas é feita pelo indivíduo. Weber coloca o indivíduo como protagonista da história. Weber chamamos de sociologia compreensiva. Weber vai dizer que o capitalismo é fruto, aqui comigo, meu câmera lindo, maravilhoso, o capitalismo que gerou as revoluções burguesas, desculpem, é fruto do desenvolvimento da razão na sociedade europeia do Renascimento, dentre outras coisas, ou em especial, durante a Reforma Protestante. Tudo bem? Esses quatro autores aqui serão importantes para a gente entender toda a sociologia do século XX. Ainda no século XIX, no campo da filosofia, outros autores vão surgir, questionando, sobretudo, o senso de satisfação da humanidade. O Kant dizia para mim e para vocês que a razão iria nos emancipar. Os iluministas diziam que vivenciar a razão iria ser uma bênção nas nossas vidas. O Augusto Comte falava que a razão era o último estágio. E aí surgiu os caras e falaram assim, espera lá. Uma série de coisas estão acontecendo. A razão se desenvolveu, a ciência se desenvolveu, a economia, né, tem as suas misérias, mas como um todo se desenvolveu. A biologia também. Mas, ao mesmo tempo, será que o indivíduo, internamente, ele está se sentindo satisfeito? Então vão surgir autores que vão questionar a racionalidade europeia do século XIX pós-iluminista. Dentre esses autores, caras importantes como Schopenhauer e também o próprio Nietzsche. Nietzsche vai dizer que Deus morreu porque, olha aqui comigo, meu amado, aqui comigo, o Deus tipicamente cristão medieval de Gênesis do Império Romano, que foi absoluto, lentamente, aqui ó, patrística escolástica, razão, renascimento, razão, iluminismo, razão, o Deus foi lentamente substituído pelo pensamento racional e científico. Então Deus morreu. Só que o mesmo Nietzsche, ele vai criticar a filosofia. Vai dizer que essa filosofia cada vez mais está combinando para a morte da vontade dos indivíduos, a famosa vontade de potência. Nietzsche vai dizer que o iluminismo também é um próprio mito, porque dizia que iria melhorar nossa vida e não melhorou. Além do Nietzsche, a gente vai ter outros autores, por exemplo, Kierkegaard, do existencialismo cristão, que defende o cristianismo com unhas e dentes, ou Deus, na verdade, né? Não é nem cristianismo, é o Deus divino mesmo, o Deus teísta, sobre, por exemplo, a razão. Mas a gente também teve o surgimento de uma psicologia
como, por exemplo, nosso próprio Freud. E aí, entre Freud, Nietzsche, Hegel e Augusto Comte, Durkheim, Marx e Weber, a gente teve a ocorrência, pessoal, de outros eventos históricos, como, por exemplo, a famosa Paz Armada. A Paz Armada aconteceu entre o século XIX e o século XX. A Paz Armada, dentre outras coisas, era fruto do imperialismo, da corrida imperialista que varria a Europa, onde os países europeus corriam em dominar países africanos e asiáticos e se armavam. Por que corriam? Porque queriam desenvolver os seus capitalismos. Para desenvolver o capitalismo, precisava fortalecer a noção de nação. Então, volta naquilo que eu falei para vocês do nacionalismo e do romantismo. A Paz Armada acabou sendo importante por desenvolvimento cada vez mais de experiências com corpos asiáticos e africanos. E aí, a gente teve uma ciência voltada para a destruição de negros, de asiáticos, extermínios de comunidades no continente americano também. A Paz Armada, ela dá origem às guerras mundiais, né? A Paz Armada vai dar origem à Primeira Guerra, ok? E a Primeira Guerra acaba sendo responsável, sobretudo, pela Segunda Guerra, indiretamente e diretamente, na verdade. Da Segunda Guerra, a gente vai ter a Guerra Fria. Da Guerra Fria, a gente vai ter a globalização. Só que qual é o ponto que eu quero conversar com vocês? Vocês notaram, né? Paz Armada gerou a Primeira Guerra Mundial, influência sobre a Segunda Guerra Mundial acabou, veio a Guerra Fria, acabou a Guerra Fria, a globalização. Qual é o ponto, pessoal? Que as guerras ocorreram como consequência da Paz Armada de países que historicamente foram iluministas. Países que utilizaram os elementos de ciência e de razão que Augusto Comte tanto dizia. Então não é errado a gente falar que tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial ocorreu nos países mais iluministas da Europa. Em especial, o nazismo e o fascismo surgiram no país mais iluminista da Europa. Tanto que a escola de Frankfurt, com o Adorno, Horkheimer, vai comentar um pouquinho sobre essa contradição. Porque afinal, Kant dizia para mim e para você que se a gente se emancipasse pela razão, seria muito melhor. Mas a razão nos cegou. Que contradição dialética do esclarecimento. Entre Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter outras correntes surgindo. Por exemplo, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, surge no Brasil a sociologia brasileira, com a fundação da USP nos anos 30. Só que antes da fundação da USP nos anos 30, a gente tinha intérpretes do Brasil, finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, que olhavam o Brasil e o povo brasileiro com olhares que flertavam com Augusto Comte e com as teorias evolucionistas. Exemplo, Euclides da Cunha, né, vai escrever uma obra maravilhosa chamada Os Sertões, que analisa o episódio da Guerra de Canudos, entre 1893 e 1897. Mas é uma interpretação. Né? Esses primeiros intérpretes do Brasil, que não são sociólogos, eram caras da literatura, eram jornalistas, eram diplomatas, que inclusive condenavam, né, os encontros raciais entre brancos e negros, condenavam a miscigenação, por quê? São oriundos desse século XIX que apregoavam uma ciência voltada para a superioridade europeia sobre africanos e asiáticos. Então o Brasil pega isso e coloca, opa, isso é pra gente também. Quando surge a USP em 30, a gente passa a ter os sociólogos brasileiros, né? Caio Prado Júnior, Celso Furtado, a gente vai ter o Sérgio Buarque de Holanda, o professor Florestan Fernandes, que vão ter influências de autores importantes, como, por exemplo, o Marx e o Weber. Marx fica muito conhecido nos escritos do professor Florestan Fernandes, que vai escrever depois nos anos 60, calma, e o Weber nos escritos do Sérgio Buarque de Holanda, quando escreve uma obra muito importante chamada Raízes do Brasil. O fato é que entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a filosofia vai ter vários autores bacanas ou várias correntes. Olha só, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter, ó, só pra gente dialogar um pouquinho aqui, a gente vai ter os caras de Frankfurt,
Escola de Frankfurt, né? Que vai refutar a sociedade iluminista, dizendo, ó, é mais um mito. O Nietzsche estava certo, o Kant estava errado. A gente vai ter, né, a Escola de Viena, o famoso Círculo de Viena, que é uma galera que vai questionar a ciência, rever a ciência. Fala assim, meu, pera lá. A gente dizia que a ciência seria boa, mas o que está acontecendo aqui, velho? Qual é o ponto? Né? Aí vai surgir autores importantes, como, por exemplo, Thomas Kuhn, Bachelard. Vai surgir autores que vão questionar a Escola de Viena, como, por exemplo, o Feyerabend. Vai surgir também em Viena a Escola Austríaca de Pensamento Econômico. Figuras importantes como Mises, Ludwig von Mises, que vai retomar o pensamento do Adam Smith liberal e dizer o seguinte, olha, somos contra todo e qualquer coletivismos. Então vamos condenar tanto o fascismo, quanto o nazismo, quanto o comunismo da União Soviética. Lembrem que aqui, dentro da Primeira Guerra Mundial, em 1917, acontece o que? A Revolução Russa. Além disso, outros autores vão surgir aqui entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Dentre eles, o Martin Heidegger. Ok? Já depois da Segunda Guerra Mundial, outra leva de autores vão surgir para questionar os impactos dessa sociedade. Por exemplo, a gente vai ter o surgimento, eu espero que o seu desenho seja mais muito que o meu, tá? A gente vai ter o surgimento, por exemplo, de autores que vão questionar o futuro. Será que a gente vai ter futuro? Um deles, um cara chamado Hans Jonas. Outra vai questionar por que nós somos tão autoritários. E por que o totalitarismo surgiu? E por que o mal virou tão banal? Quem é? Hannah Arendt. Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve a ocorrência da Guerra Fria. O mundo dividido em dois, capitalistas e socialistas, como você sabe muito bem. E vários autores vão surgir aqui na Guerra Fria. Né? Vamos apontar, por exemplo, a existência, né, de alguns autores, como, por exemplo, só para a gente conversar aqui numa boa, né, o nosso Habermas. O Habermas, que pertence à segunda geração de Frankfurt, e ao contrário dos autores de Frankfurt, o Habermas retoma o pensamento do Kant. Por que ao contrário? Porque Frankfurt condena Kant, Habermas retoma Kant. Habermas, neocantiano. Habermas está vivo. Acredita ser possível a gente encontrar consensos nos dias de hoje. Chamamos isso de razão discursiva, de ética discursiva e etc. A Guerra Fria acaba com a queda do Muro de Berlim primeiramente, depois com o fim da União Soviética, e a gente passa a ter a globalização. Uma sociedade marcada pelo neoliberalismo. E ao mesmo tempo que a gente fala isso, a gente tem que lembrar uma coisa. Entre Primeira Guerra Mundial e globalização, vários movimentos passaram a lutar por direitos iguais. Nos anos 20, depois da Primeira Guerra Mundial, as sufragistas americanas lutam pelo direito de voto. Nos anos 60, em plena Guerra Fria, a gente vai ter os movimentos sociais negros, LGBT, a gente vai ter movimentos liderados por pessoas e figuras importantes como Malcolm X, como Martin Luther King, que vão propor aí a superação, né, das desigualdades identitárias de brancos e negros. E ao mesmo tempo que a gente vai ter isso, a globalização retoma algumas ideias. A globalização, e você tem uma aula nossa aqui, ela surge com o final da Guerra Fria, mas ela se fortalece ou tem a sua gênese, em especial, com o fim de um modelo econômico chamado Estado de Bem-Estar Social, que foi hegemônico durante a Guerra Fria, e foi substituído pelo modelo econômico chamado neoliberalismo. O neoliberalismo, volta aqui comigo, meu câmera lindo, maravilhoso, retoma os pensamentos liberais do Adam Smith para pensar a sociedade pós-queda dos países comunistas principais, né? Ou socialistas principais. Não gosto de usar o termo comunismo, quem já teve aula comigo sabe por quê. Né? O comunismo tem aquelas características, né? Não pode ter Estado. Enfim. Então, a globalização, ela acaba sendo um braço que anda lado a lado com o pensamento econômico neoliberal. Ou seja, é a vitória, se é que posso te falar,
como um marco do capitalismo sobre o socialismo, mas o socialismo pós-queda da União Soviética se reinventa, valorizando coisas importantes, como, por exemplo, os próprios movimentos sociais que nós falamos agora há pouco. A globalização desencadeia uma série de movimentos anti-globalização, que são ou a extrema-direita nacionalista, que olha aqui meu cameraman maravilhoso, essa extrema-direita nacionalista volta nos pressupostos do século XIX nacionalistas, do Hegel, por exemplo, do contexto do Hegel, ou a extrema-esquerda, que volta nos pressupostos teóricos do Karl Marx, ok? Então, se você observar, olha aqui meu quadro bonitinho, a gente encerrou aqui globalização, mas tudo começou quando os pré-socráticos lançaram os seus questionamentos a respeito do mito. Você observa que a razão ela foi lentamente se desenvolvendo entre os gregos, ela se desenvolve também no mundo medieval, ela consegue resistir à questão da crença, né, da fé única em um Deus. Essa razão ela provoca o renascimento. O renascimento, pela razão, vai permitir ocorrências históricas importantes, como as navegações e a colonização, mas o florescer de uma filosofia político-científica que favorece a própria razão, que dá origem às revoluções burguesas. Essas revoluções burguesas marcam o surgimento da sociologia, em especial esses autores que eu comento com vocês. A filosofia e a questão da razão passa a ser um enigma, porque alguns vão ser favoráveis à razão, como Hegel, continuando o pensamento do Kant, outros vão questionar essa razão, como Nietzsche, o próprio Freud, a escola de Frankfurt, ou outros vão questionar os valores iluministas, como, por exemplo, a própria Hannah Arendt e o Hans Jonas. E a gente chega nos dias de hoje, onde a internet passa a ser lugar dos debates políticos, ou dos debates ideológicos, ou dos debates nacionais. Isso me remete, como conclusão, a um só pensamento. No mundo grego, o lugar dos debates, especialmente no momento socrático, era a ágora. Hoje, a nossa ágora são as nossas redes sociais. Por isso, andamos muitas das vezes tão fartos de informação, mas com pouco conhecimento. Muito obrigado por hoje, muito obrigado por esses vídeos, um beijo enorme, nos vemos, tchau, tchau.